William Ramsay tinha apenas 9 anos de idade quando as primeiras manifestações do problema começaram. Até então, ele era uma criança normal. Numa tarde de 1952, ele estava brincando no quintal de sua casa em Essex, quando um vento gélido varreu todo o lugar. O suor congelou em sua pele e um mau cheiro forte o fez vomitar. Uma raiva intensa e uma força descomunal tomaram conta dele. Movido pela adrenalina que percorria seu corpo, ele arrancou um poste que havia junto à cerca do quintal. A próxima atitude do menino fez com que seus pais fugissem apavorados para dentro da casa, deixando Bill isolado lá fora. Bill Ramsay colocou o arame farpado da cerca em sua boca e começou a mordê-lo. Sem dúvida era uma cena aterradora. Sua pele com os pelos de ponta demonstrava as sensações frias que ele estava sentindo. E parado, olhando fixamente para o nada, ele soltou um grunhido baixo que saiu do fundo de suas entranhas. Ambos os pais permaneceram dentro da casa até que o filho se acalmasse. Depois desse terrível episódio, por 15 anos nada semelhante aconteceu na vida de Bill. Ele cresceu, se casou e tornou-se pai de 3 filhos. Os 2 primeiros anos de seu casamento, porém, foram atormentados por pesadelos. Cada sonho era o mesmo e os resultados acabavam idênticos também. Ramsay sempre acordava banhado em um suor frio e foi dominado por sentimentos de medo e desconforto. Em seu pesadelo, ele estava a poucos passos atrás de sua esposa, que então se voltava para encará-lo. Com um semblante apavorado, ela fugia, tomada por extremo terror. Foi só em 1967 que esses sonhos terminaram. 18 meses depois, Bill acordou uma noite, ouvindo o que ele pensava ser o ofegar de um animal selvagem em algum lugar dentro do quarto. Mas, para sua surpresa, o barulho vinha dele próprio. Após esse ocorrido, outra crise só iria acontecer em 1983, quando Bill estava com alguns amigos em um pub local. Depois de vários drinks, ele começou a sentir os mesmos calafrios gelados que se manifestaram quando ele tinha 9 anos. Ele pediu desculpa e foi para o lavatório. Uma vez lá, ele se olhou no espelho e viu um lobo olhando para ele. Mas esta foi apenas uma amostra do que iria acontecer em sua volta para casa. Retornando de carona com um amigo, sem qualquer aviso, Bill começou a rosnar e imediatamente investiu contra seu companheiro. Ambas as mãos se torceram em garras e Bill tentou morder a perna de seu amigo. Procurando manter a calma, o condutor resignado não entrou em pânico. Ele parou o carro e se esforçou para conter o furioso Bill que se debatia na parte de trás do automóvel. Ele ainda levou vários minutos e muito esforço para finalmente pô-lo para fora do carro. Foi quando o frenesi se dissipou. Mas o pior estava por vir. Pouco antes do Natal de 1983, Bill começou a sofrer de dores no peito e imediatamente pensou que estava prestes a sofrer um ataque cardíaco. Ele entrou na sala de emergência do hospital local e estava tirando a pressão quando, sem motivo, afundou os dentes no braço da enfermeira que o atendia. Ele então correu pela enfermaria como um homem possuído. Testemunhas revelariam mais tarde que Bill tinha encurvado os ombros, quase ficando com a cabeça entre os joelhos e ambas as mãos enroladas em forma de garras. Seus lábios estavam desnudos e podia-se ver os dentes, tal qual um animal raivoso. Qualquer um que ousasse aproximar-se dele era derrubado facilmente por uma força sobre-humana. Foram precisos vários seguranças para detê-lo. Um policial conseguiu colocar algemas em torno dos pulsos de Ramsay, mas ainda assim isso não era o suficiente. Um tranquilizante finalmente pôs fim à explosão de fúria. Na manhã seguinte, quando o efeito do tranquilizante cessou, depois de um pequeno almoço, o médico assistente ouviu toda a história e recomendou que Bill permanecesse sob observação, mas ele se recusou a ficar. Em janeiro de 1984, Bill acabara de fazer uma visita à sua mãe quando começou a sentir um ataque vindo.
Ele chegou ao mesmo hospital, nas mesmas condições de desequilíbrio de sua visita anterior. Mais uma vez, ele atacou a enfermeira. 4 policiais entraram no hospital e tentaram detê-lo, mas Bill grunhia e rosnava, ameaçando mordê-los. Os policiais avançaram sobre Ramsey, que se defendeu com muito vigor. Um dos 4 policiais sofreu feridas tão graves que acabou ficando internado no hospital. Finalmente, numa ação em conjunto, os policiais algemaram a fera e o levaram para a delegacia, já chegando lá em gozo de suas faculdades mentais. O homem considerou a sugestão de ir para uma instituição mental, mas rapidamente mudou de ideia. Quando ele estava claramente no controle e racional, foi liberado. No verão de 1987, ele volta a atacar. Dessa vez, sua vítima era uma jovem prostituta que conseguiu fugir e informar que havia sido atacada no estacionamento de um shopping quando os policiais foram pedir explicações e tocar em seu braço. Ele literalmente virou bicho. Bill estava tão selvagem que precisou de uma dúzia de policiais e mais 2 injeções de tranquilizantes para finalmente prendê-lo. A família decidiu mantê-lo no hospital e durante os 10 dias seguintes, incontáveis exames de ressonância magnética, raio-x e testes psiquiátricos não puderam determinar o que estava errado com Ramsey. Claramente, havia algum problema que precisava ser resolvido, mas parece que a solução não estava na ciência. Foi então que Ed e Lorraine Warren foram chamados até Londres. Lorraine imediatamente detectou que Bill estava sendo possuído e entrou em contato com a delegacia de polícia, pedindo para conversarem com ele. Após muito jogo de cintura de ambos os lados, os Warren finalmente conseguiram oportunidade de conversar com Bill Ramsey. Após analisar o caso, o casal de demonologistas chegaram à conclusão de que era necessário um exorcismo para liberar Bill do seu tormento. E depois de muita conversa, convenceram o homem a ir até uma igreja em Connecticut e passar por um exorcismo com um especialista no assunto, o bispo Robert McKenna. Bill aceitou e fez a viagem com a sua esposa em 1989. Um jornal sensacionalista, The People, patrocinou a viagem. Mas na noite anterior ao exorcismo, Ramsey tentou estrangular a esposa enquanto dormia. Quando o exorcismo realmente começou, Bill não ficou nem um pouco impressionado. O serviço estava sendo conduzido em latim e por meia hora nada estava acontecendo. Bill, então, assumiu uma aparência completamente diferente. Seu rosto contorcido e ambas as mãos formaram garras. McKenna ordenou ao demônio que partisse. O lobisomem usou sua fúria total sobre McKenna uma vez e depois desapareceu para sempre. Todo o evento foi gravado em filme. Bill Ramsey apareceu pela última vez em público em 1992. Desde esse tempo, não houveram mais incidentes registrados. Mas Bill estava possuído ou sofrendo de uma condição mental rara conhecida como licantropia clínica? Termo usado nos círculos médicos como referência a uma doença mental em que o paciente acredita que ele é ou se transforma em um animal se comportando como tal. Bem, doença ou possessão, a verdade é que mais uma vez os Warren ajudaram esse homem a se libertar.